Foi também nesse concílio que Roma assume o primeiro lugar como sede do cristianismo e Constantinopla o segundo lugar. O fim do terceiro período. Esse período chegou ao fim com as invasões dos bárbaros, povos germânicos que invadiram o Império Romano e se estabeleceram nos seus territórios. Em 410 d.C., os godos tomaram e saquearam a própria Roma. E em 476, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. A queda do Império Romano. A partir do século III, percebemos que o Império Romano inicia um processo ruinoso devido às inúmeras rixas e divisões políticas e por uma enorme crise econômica que assolava o Império. A corrupção dentro do governo e os exuberantes gastos dos imperadores impediram que recursos e devidos investimentos chegassem ao exército, o que culminou na deserção de milhares de soldados que abandonavam as frentes de batalhas por falta de soldo. Enquanto os germânicos, por sua vez, estavam comprometidos com sua causa e determinados a atravessarem as fronteiras do norte, o que não demorou a acontecer. Nesse contexto, o fragilizado Império Ocidental assistiu ruir suas fronteiras ao longo dos rios Reno e o Danúbio, e em 476 chega ao fim o Império Romano, após sucessivas invasões bárbaras, visigodos, vândalos, burgúdios, suevos, saxões, ostrogodos, hunos e etc. A queda do Império do Ocidente marca o fim do antigo e longo Império Romano e início da era denominada Idade Média. Lições extraídas do terceiro período. Primeira, alianças erradas. São profundas as lições e exemplos retirados do terceiro período. E uma das mais notáveis dessas lições diz respeito ao que acontece à Igreja quando essa estende a mão em aliança com o Estado. Percebemos no curso da história que todas as vezes que a Igreja assim procedeu, ela perdeu sua pureza, passando a existir como uma espécie de repartição pública, usada pelo governo para fins políticos. É notório que alianças erradas cega o entendimento dos líderes. Quando a liderança estende a mão em aliança errada, a mente se torna embrutecida e, consequentemente, o clero se torna cego às verdades espirituais. Conduz o povo à escuridão.
preciso esforço para perceber que a igreja unida ao pecado torna o rebanho propício ao declínio moral, levando-o a trilhar um caminho duvidoso. Enfraquece a voz profética da igreja. A comunidade dos salvos existe para se pronunciar em nome de Deus. Afinal, ela é sua representante no mundo. Ou pelo menos deveria ser. Quando a igreja se entrega em alianças mundanas, ela se torna imoral e sua voz profética enfraquece. Quando a luz comunga com as trevas, a comida do espírito se mistura à comida dos demônios. E Deus se ausenta dessa comunidade, pois não pode contemplar o mal. Beneficia as trevas. Tudo o que o mal precisa é de tolerância. Nada destruirá mais rápido a obra do Evangelho do que as concessões. A igreja precisa ser radical com relação a alianças duvidosas. Se a matéria em pauta pressupor dúvida, significa que sua essência é duvidosa. Sendo assim, pondere. Devido à obstinação e precipitação, a obra cristã tem sofrido muito e o inferno se beneficiado grandemente. Desonra a Cristo e sua obra. Em todos os períodos da história da igreja, houve tempos difíceis e tormentosos. Em algumas circunstâncias, Deus estava levando a igreja à maturidade. Porém, em outras circunstâncias, os crentes estavam simplesmente colhendo o que haviam plantado. Ou seja, as ruínas e desespero que lhes abatera nada mais eram do que as consequências de decisões e alianças erradas. Percebemos que, além dos crentes, a obra de Cristo e sua pessoa bendita muitas vezes se viram difamadas devido a atos insanos por parte da própria igreja. Não nos é de admirar o fato de Deus nos exortar tantas vezes em sua palavra com respeito a não comungarmos com os infiéis. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Segunda, a fidelidade de Deus. O terceiro período foi um tempo de grande apostasia e degeneração da igreja. A despeito disso, Deus permaneceu fiel, preservando vozes que se levantaram numa época em que poucos estavam dispostos a ouvir, preservando assim a chama do genuíno Evangelho. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Terceira, as concessões. Até que ponto a igreja deve ceder
ou permitir coisas estranhas ao Evangelho. Embora pareça óbvia a resposta a essa indagação, os crentes têm reagido diferente do nunca negociar. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Curiosidades históricas. A oficialização do catolicismo. Em fevereiro do ano 380 d.C., o imperador oriental Teodósio, em concordância com Graciano, imperador do Ocidente, expede um edito através do qual todos deveriam seguir a fé católica, e os que não observassem essa lei deveriam ser tratados como heréticos e tolos. Nesse tempo, muitos foram perseguidos e excluídos das comunidades cristãs por possuírem ideias diferentes ou por se oporem à influência de um imperador nas questões espirituais. Não se tem notícia de que houve massacres e mortes, porém é certo que alguns foram torturados e presos nesse tempo, pois se opor publicamente a esse edito era o mesmo que afrontar o império. A Vulgata Latina. No ano 384 d.C., Jerônimo inicia a tradução da Bíblia Sagrada para o latim, a qual foi chamada de Vulgata, por se tratar do latim vulgar. Jerônimo era muito bem instruído e dominava as línguas nas quais a Bíblia havia sido escrita: hebraico, o aramaico e o grego. Esse trabalho foi iniciado em Roma em 384 e em 386 foi transferido para a Palestina.